Missão de alma, né? O que vem a ser a missão de alma? Acho que isso faz parte daquelas 3 perguntas que o ser humano faz para si mesmo durante toda a vida. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Né? E essas 3 respostas nos induzem a uma quarta pergunta: o que vim fazer aqui? Eu acredito que a nossa missão de alma, ela vai um pouco além da nossa missão de vida, da nossa missão para essa encarnação. Nossa missão para essa encarnação foi algo que a gente planejou de acordo com os karmas que a gente precisava transcender, com situações que a gente precisava viver, com experiências que a gente precisava reciclar, mas a nossa missão de alma vem a ser aquele propósito específico que a gente veio a esse planeta para realizar. Seja quantas vidas forem necessárias para isso. Então, o tema missão de alma vai nesse sentido, vai nesse processo em específico. Mas antes de tudo, me respondam aí como que tá? O som tá legal? Vocês me enxergam bem? Como que tá aí para vocês? Podem passar aqui um feedback, porque aparentemente aqui tá tudo certo, mas sabe como que é, né? Dentro do nosso processo, da nossa missão de alma, ela está intrinsecamente relacionada com o processo do autoconhecimento. O processo do autoconhecimento, ele vem sendo elaborado como um distanciamento daquilo que a gente pensava ser, de estruturas que a gente criou ao longo da vida, daquilo que a gente acessou por afinidade com pessoas que viviam determinados tipos de comportamento ao longo do processo da vida, e toda essa identificação com preferências, com gostos, com formas de ser, de agir, tudo isso vem sendo um trabalho relacionado àquilo que a gente chama de ego. E para que seja possível o conhecimento daquilo que viemos fazer aqui com nossa missão de alma propriamente dita, é importante saber que, no sentido que todas as nossas vidas, todas as nossas encarnações nos induziram sempre convergiram à nossa missão de alma. Porque isso vem a ser aquela genialidade, aquela potencialidade, aquele dom que a gente veio manifestar aqui na terceira dimensão, como seres encarnados. A nossa manifestação, né? A nossa manifestação das nossas genialidades, das nossas potencialidades, ela é algo natural dentro do processo. O problema é que todas as outras preferências, todas aquelas questões que a gente traz do nosso ego, a gente coloca à frente desse processo. Então é muito interessante de compreender nesse sentido. Olá, minha amiga Vera, boa tarde. Olá, muito boa tarde também, Cozina. Espero ter pronunciado corretamente, se não me perdoe. Mas se a gente tem essa habilidade de perceber aquilo que tem de natural, de dons naturais dentro da nossa... Qual é a relação que necessita ser revelado, demonstrado, compreendido e ensinado aos demais. Então, dentro dessa realidade, é muito importante que a gente possa se conectar com aquilo que há de mais natural que a gente veio para manifestar. Por exemplo, quando eu digo a missão de alma, eu não falo absolutamente nada relacionado a algum tipo de profissão. Eu não falo nada relacionado com aquilo que se enquadre na terceira dimensão. Eu estou falando de uma conexão mais profunda com quem somos em essência, com o nosso real ser, que tem sim as respostas daquilo que a gente veio manifestar. E essa conexão é muito necessária. Essa conexão é muito necessária
Porque quanto mais sabemos, compreendemos quem somos, além dos limites do ego, percebemos também que toda a vida converge naquele ponto, naquele sentido. Se é algo que a gente necessita ver, aprender e conseguir irradiar isso aos demais, é algo que está relacionado, sim, à nossa missão de alma. É algo que vai muito além por desejos materiais, algo que vai muito além dessa condição da terceira dimensão. Quando me refiro à missão de alma, é algo mais nobre, em prol do coletivo, em prol de algo muito mais profundo relacionado ao projeto Terra, ao plano cósmico, a toda essa realidade. Então, quando o ser ele tem a capacidade de perceber aquilo que necessita realizar nesse plano, porque escolheu estar aqui, nesse momento, para realizar essa missão, então é como se fosse um resgate. Aquilo que a gente chama de resgate cósmico, um reconhecimento mais profundo de quem é, daquilo que veio cumprir. Então, quando a vida começa a se encaixar nesse lado, pode ter certeza que o fluxo da vida vai trazer tudo aquilo que a gente precisa aprender, tudo aquilo que a gente precisa reconhecer em si mesmo, se autoconhecer, para ter cada vez mais respostas, cada vez mais partes desse quebra-cabeça. Então, a missão de alma vem a ser um autoconhecimento ainda mais profundo, além do ego, além daquilo que a gente concebia sobre si mesmo. Olá, Usha, seja muito bem-vinda. Legal. Então, nesse instante, eu queria fazer uma pergunta para vocês que estão me acompanhando nesse momento. Vocês já tiveram reconhecimento com a própria missão de alma? Vocês já sabem algumas pistas sobre a missão de alma de vocês? Olha aqui, a Vera nos lembra, a palavra missão tem uma essência profunda. É assim que eu entendo. Com certeza. Com certeza, a palavra missão ela vem como uma chave específica daquilo que a gente veio manifestar na matéria. Então, é uma conexão, afinal, com a nossa própria essência. Ela é uma manifestação, afinal, da nossa própria essência. Muito interessante. E nessa realidade de tentar buscar, falando um pouquinho da minha experiência pessoal, de tentar cada vez mais me afinar com a minha missão de alma, dentro desse processo, a gente acaba deixando para trás bastante daquilo que a gente pensava ser. Aquelas ideias que a gente tinha criadas tão profundas e enraizadas sobre quem a gente achava ser. Então, às vezes, é um processo um pouco doloroso quando você tem a compreensão que aquilo não é algo natural, essencial a você. E sim uma preferência que você teve em determinado momento da vida que simbolizava alguma coisa a nível inconsciente. E que às vezes você observa isso e isso vira uma trava dentro do processo. Tanto do processo de autoconhecimento como um processo de manifestação de quem somos, em essência. Então, dentro dessa realidade, é importante que a gente possa, e todas essas peças somadas consigam sim o que eu vim fazer sucesso. Estão relacionados, pelo menos, com uma parte daquilo que significa a nossa missão de alma, que ela sempre vai ser uma parte dentro do nosso processo encarnatório. A Usha fala aqui, olha, me contaram, então não vale. Ah, muito importante, né? A gente também tem a capacidade de ter ajuda, né? Para esse processo, para esse motivo, para esse conhecimento. Olha, ela responde aqui também. Estou aguardando a próxima. Enquanto isso, tento dar um jeito nas minhas sombras. Minha missão de alma atual. Ah, sem dúvidas. Esse afinal também é um grande processo. E é tão importante que a gente possa acolher as nossas sombras.
Porque muitas vezes a gente tenta criar um processo de oposição profundo sobre elas. E esse processo de oposição profundo também impede que a gente possa acolher aquela criança ferida em determinado momento da vida, aquele adolescente rebelde naquele momento da vida, e possa tomar conhecimento daquela idade que a gente tem hoje, naquele entendimento que a gente tem hoje sobre a vida, e não mais em reações daqueles momentos. Então é importante que a gente acolha também as nossas sombras, né? A Vera fala aqui, ó, minha missão primeiro senti, depois entendi. Ah, perfeito. Isso que a Vera falou é uma chave muito importante do processo. Porque as pessoas, elas acham que reconhecerão as suas missões de alma pensando. E não tem nada a ver com pensamento. Pensamento vem a ser uma projeção daquilo que a gente entende, uma matriz mental que a gente cria para decodificar aquilo que a gente sente. Porque a missão de alma vem através do sentir. E depois que a gente sente, que a gente vai compreendendo, encaixando através de uma lógica racional como manifestar isso de forma concreta. Mas tudo começa no sentir. Então, o primeiro passo para reconhecer a nossa missão de alma é estar aberto ao sentir. Por exemplo, o quarto chakra, que se encontra na região do centro do peito, ela é relacionado essencialmente com essa condição: manifestar e receber sentimentos. Então, as pessoas que têm essa capacidade de sentir, estar aguçado, têm um vínculo muito profundo com a própria intuição. E a intuição vem a ser aquele sinal que a nossa alma, que o nosso real ser, sempre emite como um pulso, como uma inspiração, que sempre virá no sentido da nossa missão de alma. Então é importante que a gente possa reconhecer o sutil, reconhecer aquela manifestação que está num campo sutil, da intuição, naquele momento que temos um estado de silêncio interno, naquele momento que temos a capacidade de manifestar o mais puro que há dentro de nós. São nesses momentos que a gente sai daquele turbilhão de pensamentos e emoções que a gente tem facilidade de compreender esse campo sutil. Essa energia sempre estará dentro de nós. É como se fosse um pulso que sempre nos impulsiona para aquele caminho, para aquilo que se conecta com a nossa missão de vida, com a nossa missão de alma. Então, é mais ou menos nesse sentido. E depois que a gente sente, a gente começa a entender aquilo que a Vera falou. E é todo um processo que vem aos poucos mesmo, com certeza. Por exemplo, o processo do autoconhecimento como um todo, se a gente coloca ele dentro de uma relação da mente com o tempo, ou seja, a gente tem que acelerar esse processo, tá? Cada vez colocando mais dificuldade em relação ao tempo, onde a mente entra num looping temporal, e esse looping temporal nos afasta desse estado de conexão interna, que nos tira, nos distancia do campo sutil. Então, o próprio processo do autoconhecimento vem em ciclos, em etapas, em momentos. E esses momentos têm que ser respeitados. Por exemplo, hoje, dentro do calendário maia, é o início de uma nova onda encantada, ou seja, são 13 dias que mais ou menos terão a mesma vibe, assim, a mesma conotação, que tem a ver com a intemporalidade. Serão 13 dias para a gente aguçar a intemporalidade dentro da gente, se conectar ao presente, se manter num estado de conexão interior. Então, esses 13 dias têm essa característica, nos conectar dentro do sutil, né? Um momento de 13 dias para a gente sutilizar, independente de todo o caos que esteja no exterior. Então é mais ou menos sobre isso. Olá, Ceci, boa tarde, seja muito bem-vinda. Gratidão por estar aqui acompanhando. Vamos lá. A Usha fala aqui. Isso, Vera, para mim era uma intuição, até que em uma projeção astral me vinha em ação. E o que faço lá, vou ter que fazer aqui em algum momento. E preciso me preparar, muito estudo e autoconhecimento. Olha, perfeito isso que você fala.
Porque aos poucos, o que é uma intuição, de repente já se transforma, pode ser através de uma projeção, um sonho, ou pode ver alguém fisicamente te falar algo bem naquele sentido, uma confirmação dentro da tua própria realidade. E isso, aos poucos, começam a aparecer sinais dentro da nossa realidade que sempre nos convidam ao caminho da nossa missão de alma. Porque eu faço sempre essa representação como se fosse um rio, onde a gente vai nadando contra a correnteza durante todo o processo. Até que a gente fala, não, eu vou aproveitar da correnteza que me leve até onde eu preciso ir, até onde eu preciso chegar. E quando você usa esse movimento da própria vida, da tua própria realidade, para que te impulsione no caminho da tua missão de alma, sem aquela necessidade de controle do ego, sem a necessidade que o ego tem de prever todos os passos, todos os pontos, e que possa nos levar naturalmente àquilo que a gente veio para manifestar. Porque aquilo que a gente veio para manifestar é algo muito profundo. O nosso campo de vibração, quando a gente vai se aproximando daquilo que a gente veio manifestar, ele se amplia, ele se expande, ele irradia. A gente entra em uma outra conexão interior. Então, é nisso que eu falo da genialidade, da potencialidade interna, que muitas vezes está oculta dentro de nós e precisamos despertá-las. E quando vamos despertando passo a passo, pouco a pouco, dentro desse processo, a gente vai tendo cada vez mais uma relação mais profunda com quem a gente é de fato. E ali estão as respostas. E agora, como encontrar isso? Não é através de uma meditação específica, não é através de um livro específico, não é um conhecimento específico que alguém possa sintetizar para os demais, porque cada um encontra dentro de si a sua própria maneira, com suas próprias ferramentas, com sua própria matriz mental. Então, dentro da própria realidade. Então, é algo, por isso que na era de Aquário não existe mais o guru, aquela pessoa que é o mestre, aquele que sabe tudo. Não. Porque cada um veio para decodificar tudo isso à sua maneira, dentro da sua linguagem. Então, é muito importante que a gente possa, sim, entender dentro da gente como acessar essa resposta. E tenho certeza que vai ter essa conexão com esse campo mais sutil, com essa relação com o mais sutil dentro da gente. Então, todas as vezes que vocês se sentirem conectados com a sua missão de alma, aquilo não gera dúvida, aquilo geram certezas na sua vida. Ali você sabe, no fundo, que está no caminho certo. Mas que muitas vezes pela comodidade, pela zona de conforto, por determinadas situações que a gente tem, que são fugas dentro do nosso próprio ego, a gente se afasta um pouco dessa dinâmica da vida. Porque às vezes a gente necessita conforto, às vezes a gente necessita dar um passo atrás, está tudo bem. Mas a gente sempre sabe que ali é o caminho. E como às vezes a gente não começa, mesmo sabendo que ali está a nossa missão, porque a gente não tem nem ideia de como começar. Mas qualquer passo será um bom início. Porque qualquer passo já vai criar a dinâmica necessária dentro da própria vida, dentro da própria realidade, que a gente possa sim reconhecer aquilo que a gente veio realizar. Então, dentro dessa possibilidade, dentro daquilo que a gente veio para manifestar, é importante que a gente possa ter acesso através da própria dinâmica, dentro da própria realidade da vida. Então, se nesse aspecto vocês têm dúvidas daquilo que veio para ser manifestado por vocês como potencialidade e como genialidade, no momento em que se apresente qualquer peça dentro desse quebra-cabeça que compõe a nossa missão de alma,
sempre trate essa peça com a máxima importância dentro da própria vida. Utilize dela como um encaixe, mas não faça uma rigidez dentro da estrutura de uma só peça, porque virão novas e serão necessárias revisões dentro das estruturas que nós mesmos criamos. Porque em algum momento elas são criadas por um motivo bom, por um motivo que nos impulsiona para algo. Mas se elas ficarem como estruturas que muitas vezes impedem que o quebra-cabeça se torne mais completo, porque ficamos com ele como se fosse uma coisa única. E também nos fechamos a possibilidade de receber novas peças. Então, é dentro desse sentido que o caminho do autoconhecimento vai nos mostrando aquilo que a gente precisa ver para avançar para a próxima etapa. Só que se a gente não estiver sem intenção, em estado de observação, mas não como aquele que busca, mas e sim como aquele que observa e encontra o timing, encontra a ação correta, encontra aquilo que é necessário de realização, que faz sentido em um âmago muito mais profundo do nosso ser. Aquilo que mexe nas águas profundas da nossa alma. E não aquilo que seja um fator somente para o contentamento momentâneo. Né? Então, gratidão. Eu que agradeço. Mas tá aqui com vocês aqui me inspira muito. E eu vejo que nesse sentido, quando a gente tem a inspiração correta, quando a gente sabe que o caminho é esse, quando a gente entende que a dinâmica da vida nos convida a mergulhar nesse fluxo e utilizar dessa correnteza da vida para que seja possível magnetizar aquilo que a gente necessita, as ferramentas que a gente necessita, encontrar as pessoas que virão com peças-chave e também ter a compreensão de que nada vem como um milagre, nada é construído como um milagre, nada vem numa fração do instante, tudo é um passo a passo. Tudo é uma evolução dentro da nossa própria evolução. São como círculos concêntricos, que a gente pode cada vez mais melhorar um pouco dentro da nossa própria realidade. E não precisa, e quando não conseguirmos avançar, também nos sentirmos bem com isso. Porque estão ali o momento de revisão, o momento de autoobservação, de observar onde estão os pontos cegos. E são nesses momentos que a gente tem, né, que abraçar as nossas sombras, para que a gente possa ser conduzidos novamente por nossa própria luz. Então, é mais ou menos nesse sentido que quanto mais a gente percebe que conhece sobre si mesmo, a gente vai perceber que necessita conhecer ainda mais. Porque é como se fôssemos desbastando camadas, como se fôssemos vencendo camadas, até que a gente vai chegando no ponto mais profundo, mais essencial, de um conhecimento prático, não teórico, de um conhecimento prático, adquirido, de ensinamento, seja dessa vida ou de outras vidas, que a gente acessa e conecta todos esses processos para que seja possível observar cada vez mais a nossa própria realidade. Então, nesse sentido, é importante que a gente se observe, né? Que a gente entenda também se é necessário, no instante do autoconhecimento, ritmo, estudo, compreensão. Qual é o passo que estamos dando nesse momento? Porque muitas vezes a gente simplesmente caminha, mas sem a compreensão da totalidade. Sempre necessitando de observar o quadro completo, porque as nossas decisões acabam sendo tomadas cada vez mais por impulsos. Então, a nossa intuição também auxilia bastante no processo de sabermos qual é o nosso passo, qual é o momento de ser vivido. Porque às vezes nosso ego ansia já completar algo, enquanto nossa alma
necessita de entender um pouco mais, tirar um pouco o pé do acelerador. Então, todo esse processo a gente precisa coordenar de uma forma harmônica dentro de nós mesmos, para dar conta de observar qual é o passo, qual é a nova missão, qual é o processo, o que é essencial nesse instante, e assim por diante. Então, olá, Lena, boa tarde. Gratidão por estar aí acompanhando. Enfim, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês quiserem compartilhar alguma história, se vocês, né, o que vocês sentirem de escrever dentro aqui do nosso chat, mas justamente para ver como que tá o caminho de vocês, como que tá o processo de vocês relacionado ao caminho de encontro com a missão de alma. Porque muitas vezes é profundo, né? Que a gente possa observar, se conhecer e entender também a partir da experiência dos outros. Eu sempre digo que a experiência dos outros enriquece demais dentro da nossa jornada. Porque não é tudo que a gente precisa viver. A gente também pode aprender com a experiência dos demais. A gente também pode se inspirar na experiência dos demais. Ou mesmo que seja para aprender o que não fazer, né? Então, isso é sempre muito, muito interessante. A Ceci fala aqui, exato, só conhecemos nossa personalidade, nossa máscara nesse mundo. Porque nesse momento, quando a gente aprende as nossas reações prontas, aquilo que a gente tem de pré-programado, de estados de defesa, de necessidade de não nos sentirmos menos que ninguém, todos esses subterfúgios do ego, eles nos trazem a necessidade de fortalecimento do ego, de imposição do ego, né? Então você pode ver que tem personalidades muito fortes, né? Que não porque querem, mas às vezes se impõem sobre os outros e toda essa dinâmica às vezes quebra aquilo que há de mais essencial na relação entre as pessoas, que é o sentimento, que é aquela conexão, de entendermos que somos todos um, afinal. Estamos todos conectados. Parece muito clichê, né? Mas quando fazemos mal ao outro, fazemos para a gente mesmo. E o que vem a ser a lei do karma? Não o motivo de nos ensinar que somos todos um. E também observarmos para que necessitamos viver aquela experiência para entender o dano causado ao outro. Por isso, tudo nos convida a esse estado de conexão com a nossa missão de alma. Porque quando a gente chega ali, na nossa missão de alma, tudo começa a se dinamizar na nossa vida. Pega exemplo de Jesus, de Buda. O que aconteceu na vida deles quando eles entenderam quem eram, o que vieram fazer aqui e começaram a realizar? A realidade se abre. Tudo começa a se conectar dentro desse processo. E também, por outro lado, vem um estado de oposição natural a essa própria realidade. Porque também faz parte do processo. Conseguir se manter estável, equilibrado entre os polos, entre as polaridades. Não ser envolvido por elas. Estar conseguindo trabalhar dentro de si mesmo, além de toda a oposição que existe ao nosso redor. Então isso também é um processo que é muito importante de sabermos que existe dentro dessa realidade. Legal, gente. Legal a gente essa interação. Vamos falar aqui. Desde a infância, alguns sinais fui percebendo, mesmo não entendendo naquele momento. Passei a questionar com um sentimento de responsabilidade para ficar atento a algo que tenho para realizar. Exato. Esse sentimento de responsabilidade é porque a gente sabe que é nosso de ser feito. No fundo, a alma sempre sabe, por mais que o ego tente ocultar essa informação. A gente sempre sabe. E a gente tem aquela sensação de impulsionamento de se eu não fizer, a gente não consegue se sentir bem com a gente mesmo. Mesmo que seja um pequeno passo. A gente não pode realizar, a gente não necessita realizar um grande milagre.
apenas estar caminhando dentro do nosso próprio caminho. Porque aí a gente vai encontrar as respostas certas. Agora, quando a gente se distancia do nosso verdadeiro caminho, parece que seca. Parece que a fonte seca. Seca a inspiração, seca a vontade de viver. A gente começa a se tornar uma sede de estancamento energético. Toda a realidade começa a não fazer mais sentido. Quantas vezes a gente já não ouviu das pessoas que não sabem que sentido tem? Né? O que vieram fazer? Nada. Né? Se distanciaram por completo do próprio caminho. Porque existe um próprio caminho de ser trilhado. A gente faz nossas próprias escolhas, mas aquilo que a gente escolhe antes de encarnar, ou antes de iniciar o ciclo de encarnações dentro desse planeta, ele permanece dentro do nosso próprio caminho, como uma escolha já feita. É necessário que a gente tenha conhecimento sobre essa escolha e se integre, aonde flui, aonde se abre dentro do nosso próprio processo. Legal. A Usha fala aqui, eu nunca tive muita curiosidade sobre o assunto. Intuía em fazer o mesmo que a vida me apresentasse. E foram muitos limões. Muito interessante, né? Muito interessante. Tinha muitas limonadas para serem feitas. Legal, gente. E a Usha fala aqui também, as demandas da 3D são muito exigentes. Mas sabia internamente que dentro da baguncinha da 3D tinha que cuidar de mim também. Com filhos pequenos é muito difícil. Parece que esses próprios desafios da nossa realidade tridimensional, eles nos induzem justamente a se fortalecer internamente dentro de nós em algum aspecto, para que a gente possa ter aquela fortaleza que é necessária para o próximo passo que a gente vai precisar dar. Então eu costumo ver sempre dentro da minha realidade nesse aspecto. Se isso se apresenta e eu tenho dificuldade, é porque eu preciso crescer nisso. E isso aqui vai ser necessário que eu já tenha bem maduro para o que vai vir adiante. Então é mais ou menos assim que eu costumo pensar nesse sentido. A Lena fala aqui, o ego e máscara são desafios. O que há debaixo deles nos assusta. Porque afinal o que há debaixo deles são nossos medos, são nossos traumas, são aquelas questões que a gente tenta deixar escondidinhas lá embaixo no tapete e não mexer nunca. Mas sempre em ciclos da nossa vida, alguém vai vir e vai pegar esse tapete e vai balançar tudo, e tudo isso vai se potencializar, e a gente vai chegar um momento que vai necessitar dar conta de tudo isso que se dinamizou. Então, também é um aspecto muito interessante. A Vera fala aqui, verdade, Romeu, após a compreensão parece que os caminhos se abrem. É muito autoconhecimento mesmo, autocontrole. Sem dúvidas, porque dentro desse autoconhecimento, dentro desse autocontrole que a gente necessita ter, é fundamental que a gente possa também ter a possibilidade de aproveitar a vida, de se sentir bem e leve perante a vida, de degustar o processo, de ter leveza perante o passeio, porque ela por si só, a vida por si só já tem situações muito sérias, muito duras, muito difíceis de serem vividas. E quanto mais leveza a gente puder trazer para esse processo, mais fácil fica a gente transitar dentro dessa realidade. Legal, gente. Muita gente aqui se encontrando dentro da live, se comentando, isso é muito bom. Feliz de estar aqui com uns poucos amigos recebendo esses ensinamentos. Que privilégio. Mas, gente, o privilégio é meu, porque esse é um tema que me inspira, sabe? Esse é um tema que eu sempre converso com as pessoas próximas sobre ele, eu sempre reflito sobre ele, porque eu sinto que é uma necessidade humana e coletiva de saber qual é a missão de alma. Porque dentro da missão de encarnação, da missão de vida, a gente vem com alguns processos. Por exemplo, a gente vem na condição de um filho ou de um pai para perdoar determinada pessoa que já foi uma relação muito conflituosa em outra vida. Isso sim é uma missão de alma, de vida, aliás. Agora, uma missão de alma tem a ver com um aspecto muito mais profundo do teu próprio ser
e aquilo que veio ser manifestado dentro dessa realidade que a gente vive. Então, é uma genialidade, uma potencialidade inata que a gente veio para manifestar. E o primeiro passo, o primeiro processo é o conhecimento. Conhecer isso, para depois saber como manifestar. São ações diferentes, são ciclos diferentes. E também ambos necessitam ser constantemente aperfeiçoados. Olá, Maria Simone. Legal, gratidão por estar acompanhando. Ela fala aqui: a missão de vida pode ser uma coisa que você tem resistência? Ou será que uma coisa que gostamos de fazer? Olha, tem dois aspectos aí. Normalmente é algo natural. É algo que a gente já faz de forma natural, sem pensar. Que não vem que não tem nem tanto a ver com a questão de preferência, mas com aquela questão de uma habilidade inata em fazer aquilo. Agora, é possível que a gente crie algum medo referente a isso que a gente deve fazer. Então, esse medo sim vai gerar uma resistência àquilo que é a nossa missão de alma. Isso é perfeitamente possível que aconteça. Porque afinal a vida converge naquele sentido. E por determinado momento, às vezes, o fluxo daquela convergência nos fere, nos machuca e nos, digamos assim, nos criam feridas sobre o processo, que vão ser necessárias, que sejam cicatrizadas, que a gente libere também toda essa carga, compreenda qual é essa resistência e a desinstale, digamos assim. Mas isso é perfeitamente possível de acontecer. Sônia, minha amiga Sônia, gratidão pela presença. Muito boa tarde, muito bom ter você aqui comigo. A Usha fala aqui também: Lena, temos aquele assunto com o nosso ego. Esse não falta, né, gente? Falar sobre o ego é sempre um desafio, porque por mais que a gente crie, o ego é algo que a gente deve domá-lo, não matá-lo, nem censurá-lo, e muito menos criar uma resistência profunda contra ele. Porque o ego vem a ser uma ferramenta do nosso aspecto, da nossa mente inconsciente, que tem como função básica a nossa sobrevivência. Agora, quando a gente aflora demais esse instinto de sobrevivência, quando a gente tem necessidade de ter destaque sobre os demais egos, para ser todo aquele reconhecimento só para si, aquele estado que o ser começa a se transformar em ultramaterialista, em tudo mais, aí o ego vira um inimigo, um vilão, nesse caso. Mas qual é o problema do ego em si? A falta de domínio que temos sobre ele. Porque como é uma ferramenta, necessitamos saber operá-lo e não querer que ele deixe de existir, né? Então ele é algo muito interessante nesse sentido. Gente, foi uma alegria imensa estar aqui com vocês. Gratidão aí por todo o feedback e por todas as mensagens. Se alguém quiser, vou dar um tempinho aqui para a gente fazer mais alguma pergunta, se alguém quiser comentar mais alguma coisa. A Usha fala aqui: Romeu, é algo que falamos ontem no grupo do nosso curso. E tem até relação com a terapia que fiz com você. Ah, legal. Gratidão. Porque dentro desse processo de a gente se reconhecer, de a gente entender quem a gente é e o que a gente veio fazer, todas essas manifestações do nosso verdadeiro ser, esses sim fazem uma diferença tremenda dentro da nossa realidade, da realidade das pessoas ao nosso redor. Isso sim é aquele potencial oculto que a gente, quando manifesta, a gente abre as fronteiras das dimensões. Isso vocês podem ter certeza. E é muito interessante que tudo isso que a gente fala, o que a gente entende, o que a gente pesquisa, cada um faz da sua própria maneira, com seu próprio filtro, com seus próprios entendimentos, transcendendo seus próprios paradigmas, enfim.
Então, dentro dessa realidade de hoje, além disso tudo que eu estou propondo dentro desse entendimento com vocês, eu quero propor uma prática de meditação. Se vocês toparem, se tiverem interesse de fazer essa meditação comigo, eu pretendo conduzir aqui uma meditação para que a gente possa se aproximar, pelo menos um pouco mais dentro da nossa missão de alma. O que vocês me dizem? Topam essa meditação coletiva? Então, gente, nesse momento, os convido para buscar uma postura confortável, que vocês possam, ainda sem necessidade de fechar os olhos, nada, só ir se direcionando para o ambiente da casa de vocês, onde é possível fazer uma prática mais tranquila. O único pré-requisito dessa meditação é que vocês estejam com a coluna reta. Sejam sentados, deitados, da forma com que preferirem. E quando se puderem aí me dar o feedback ali por mensagem que estão prontos, para quem está chegando agora, estamos indo para o final da live para uma prática de meditação. Podem buscar uma posição confortável. Então essa meditação ela vai ter como o objetivo que a gente possa pelo menos abrir um pequeno véuzinho para observar uma peça que seja da nossa missão de alma. Esse que vai ser o objetivo. Então, a partir de agora, convido a todos a fecharem os olhos e iniciar um ritmo de respiração e que através desse ritmo possamos naturalmente internalizar. A partir desse instante, a cada nova respiração, convido a todos a olhar para dentro, a inicialmente perceber qual é o ritmo que se encontra em nossas mentes, perceber também o ritmo cardíaco, perceba em conjunto o ritmo de pensamentos, sem a necessidade de vínculo a nenhum deles, tampouco necessitamos deixar de pensar, somente de nos concentrar aos pensamentos. Foque toda a sua atenção nesse instante à diminuição do ritmo de respiração. Inspire profundamente e solte sem pressa todo o ar. Perceba dentro de você em qual ritmo de respiração que te induz naturalmente a um estado de relaxamento. A cada nova respiração, perceba que um estado de leveza se inicia. Inspirem profundamente e soltem sem pressa todo o ar, percebendo como a mente estabiliza nesse instante, no aqui e no agora, como o único tempo em que realmente existe. E que a cada nova respiração nos sentimos cada vez mais leves, mais conectados a quem somos em essência, além daquilo que pensamos ser. Inspira profundamente e solta sem pressa todo o ar, percebendo onde estão os pontos de tensões físicas, emocionais, mentais. A cada nova respiração, percebemos que também passamos a respirar através dos poros de nossa pele, onde então liberamos todas as cargas de energias negativas acumuladas, seja criado por nós mesmos ou absorvidos de outras pessoas. Percebemos nesse instante
como uma fogueira de luz de cor violeta brilhante, se forma ao nosso redor, transmutando todas as cargas de energia negativa. Estendemos essa energia também ao ambiente em que estamos. A cada nova respiração, voltamos cada vez mais profundamente dentro de nós mesmos. E percebemos também nesse instante que uma armadura de proteção de cor dourada brilhante também se forma ao nosso redor, se expandindo após para todo o ambiente de nossas casas. Essa energia também pode ser estendida às pessoas que amamos, a quem mais necessite. E que a partir desse instante, criando esse campo de proteção ao nosso redor, observamos que existe um túnel de luz de cor azul brilhante. Mentalmente ingressamos no interior desse túnel e a cada nova respiração nos permitimos, além dos domínios do ego, de nos aprofundar nessa experiência. A cada nova respiração, damos um passo à frente em direção a esse grande túnel de luz. Esse túnel de luz azul nos leva até um pequeno gramado de cor verde, em que pisamos com os pés descalços e chegamos ao lado de uma pequena árvore que tem aquela fruta exata que amamos, que gostamos. E ao lado dessa pequena fruta, dessa pequena árvore, está um quadro coberto, como um quadro de aula, como um quadro que foi desenhado por alguém. Esse quadro oculto está coberto por um pano. Esse pano tem uma cor específica. Observamos qual é a cor desse pano, daquilo que cobre essa informação que queremos revelar. A partir de agora, como em sentido de meditação, nos sentamos à frente desse quadro, sem ainda necessitarmos tirar esse pano, apenas nos alinhamos, nos concentramos dentro dessa própria meditação. Inspira, solta, relaxa. A cada nova respiração, percebemos que alguém chega em nosso auxílio, em nosso apoio. Seja uma pessoa que amamos, seja algum guia, protetor. E essa pessoa remove lentamente o tecido que envolve esse quadro, e a partir desse instante nos concentramos em observar qual é essa mensagem oculta do nosso próprio eu maior que nos é revelada nesse instante. Inspira, solta, relaxa. E a partir desse instante, a nossa mente possa ser utilizada única e exclusivamente para captar essa informação. Tudo ao redor deixa de ter importância. Inspira, solta, relaxa. A partir desse instante, deixarei cada um em um estado de silêncio interno para que possa captar a própria mensagem que vem como mais uma peça de nossa própria missão de alma. Ao final, eu conduzirei o retorno.
agradecemos a pessoa que veio em nosso auxílio. Observamos pela uma última vez, de forma detalhada, aquilo que esse quadro nos apresenta, para que depois possamos fazer uma análise simbólica. A cada nova respiração, observamos, nos viramos para trás e observamos ao fundo esse túnel de luz de cor azul brilhante pelo qual viemos. E sem movimentos bruscos, levantamos tranquilamente e nos direcionamos a esse túnel de luz. Na medida em que ingressamos, voltamos a consciência até o corpo físico. Observamos esse aqui agora, esse momento presente. Movimentamos lentamente as mãos, os pés. Movemos o pescoço lentamente de um lado. Unimos as mãos, esticamos até acima da cabeça, alongando toda a coluna. Também esticamos nossas pernas. E faremos as 3 últimas respirações. Inspira profundamente, retendo o ar por 3 segundos e solta sem pressa. Mais uma vez, inspira profundamente, retendo o ar por 5 segundos. E mais uma vez, soltando sem pressa. Inspira profundamente, retendo o ar por 7 segundos. E ao soltar, lentamente abrimos os olhos, sem focar em nada, experienciando uma completa e perfeita paz. Podem retornando lentamente. Cada um no seu ritmo, no seu tempo. Podemos retornar. Bom, gente, nesse clima eu me despeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que em algum aspecto da realidade de vocês possa ter ajudado essa meditação, esse conhecimento. E estou à disposição, se de repente alguém quiser que eu ajude a fazer uma linguagem simbólica, me adiciona ali através do WhatsApp, né? Vou escrever aqui meu WhatsApp no chat e que eu posso ajudar vocês, se for necessário, em algum entendimento simbólico daquilo que apareceu. Tá bom? Então, até a próxima. Muita gratidão a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Curtam, compartilhem, divulguem essa live para quem vocês acham que seria interessante. Gratidão.